como eles manipulam as leis, então eles vão continuar lidando com essas informações que eles vinculam em seus canais da forma como eles querem. Eu coloquei aqui esse slide porque o desenvolvimento da tecnologia ou a industrialização, o processo de industrialização no Brasil foi um dos responsáveis por abrir as portas, né, para o desenvolvimento tecnológico com a inserção da televisão. Antes, a economia no Brasil era voltada para a rural e passou a ser industrializada, né, depois, com o tempo. E quando nós falamos em manipulação, processo de manipulação, nesse sistema de informação vinculado a debates, qual é o nível, qual é a capacidade ou qual é o potencial dos eleitores? Então, essa questão foi discutida também na tese, porque o nível de escolaridade, o nível de leitura, de compreensão e de conscientização também influencia, não é? Porque de que forma o eleitor assiste e compreende aquele debate, né? E aí nós escutamos vários comentários durante os debates, né? Que assiste o debate porque é um programa cômico, porque assiste o debate porque é a programação que tem, outros preferem se ligar à televisão. Bom, aí sobre essa questão eu já abordei com vocês anteriormente, mas eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o coronelismo eletrônico, esse formato de televisão ou de mídia, né, que foi colocado, introduzido no Brasil, fez, de acordo com alguns teóricos, fez surgir o coronalismo eletrônico, né, o coronalismo, estou com o coronavírus na cabeça, o coronelismo eletrônico. Então, esse conceito parte do princípio do coronelismo mesmo, né, daquele proprietário, daquele latifundiário que detinha o poder não só econômico, mas político também, e obrigava os seus a sua comunidade a votar no candidato que ele defendia. E aí alguns teóricos importaram, né, introduziram esse conceito na comunicação, né, dizendo que o que nós vivemos aqui no Brasil é, na verdade, um controle total dos meios de comunicação e é um controle segundo esses critérios do coronel, aquele que manda, aquele que detém, que troca favores, né? Então, o candidato que ganhou, qual é a relação que ele tem com aquele candidato que, porventura, tenha vencido as eleições, né? Bom, eu discuto também o debate como dispositivo de comunicação, porque, segundo Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que propõe discutir o dispositivo, ou os dispositivos, né? Ele defende que os dispositivos são criados para, de certa forma, proporcionar o bem-estar social e coletivo e, dependendo da situação, há um controle, né, dessa população, dessas comunidades, por esses dispositivos, né? A escola, por exemplo, é uma forma de controle, as igrejas, os hospitais. Então, quando ele fala em controle, ele não está discutindo, até um certo momento, se é positivo ou negativo, né? Vai depender do uso desses dispositivos. Bom, o debate político é um dispositivo organizado para que o candidato exponha seus projetos de governo de forma a atingir um número maior de eleitor, apresentando-se à comunidade diretamente. Esse é o discurso das emissoras, né, que o debate é uma oportunidade que o candidato terá para expor os seus projetos de governo. Mas em alguns debates nós percebemos que há uma desvinculação desse objetivo, né? E aí outras questões são postas, e nós iremos ver no tópico, quando eu vou falar sobre as regras, né? Que mesmo com as regras,
colocadas pela emissora e pelo grupo que envolve aquele debate, né, os assessores dos políticos, os interessados naquele debate, mesmo assim, muitas vezes, os próprios candidatos fazem suas próprias regras no decorrer do debate, né? Bom. O debate mantém um diálogo com o eleitor, ou o que podemos chamar mais especificamente de simulacro, porque ele simula uma conversa com o telespectador, né? Mesmo que as respostas sejam dadas, mesmo que quando no decorrer do debate existe esse simulacro de diálogo, porque o candidato, teoricamente, está falando para o eleitor, mas, na verdade, o candidato está respondendo a uma questão posta pelo outro candidato, né? Então, mesmo que aquele que responde, ou aquele que faz a pergunta, ou o comentário, olhe para a tela e simule estar conversando com o eleitor, não há uma troca aí, porque o eleitor não pode respondê-lo, não pode fazer a devolutiva naquele ato comunicativo, né? Então, nesse momento, existe aí uma comunicação, mas uma comunicação que que chega ao eleitor, mas que ele não pode devolver, né? Porque, na verdade, quem faz esse papel é o outro candidato. Quando eu começo a falar sobre o debate propriamente dito, eu trabalhei com a teoria do Noël Néel, que é um teórico francês, e ele faz uma divisão do debate em duas categorias, uma superficial e outra estrutura, duas estruturas, né? Uma superficial e outra profunda. A estrutura superficial, segundo ele, é a análise do contexto, do qual depende duas esferas: a estrutura organizacional do debate, ou seja, o espaço, as regras, o tempo, a finalidade, o público-alvo, etc. E é aqui que eu trabalho, não é, com a esfera superficial. A apresentação das estruturas, a apresentação dos participantes, os índices pessoais e sociais que os participantes possuem, os objetivos que cada um apresenta. Temos, então, nessa estrutura superficial, elementos mais relacionados à estética, né, e à construção da imagem, tanto do programa quanto dos participantes. E a estrutura profunda, ele propõe analisar as estratégias argumentativas utilizadas pelos participantes da defesa de seus posicionamentos. Bom, então, com relação à teoria da comunicação, eu discuti mais questões, mas eu levantei estas aqui porque eu achei que para esse momento seriam mais interessantes, né? Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida. À medida que eu for falando, gente, se vocês quiserem interromper, tá? Para fazer alguma observação ou para fazer alguma dúvida, fiquem à vontade. Alguém gostaria de perguntar? Estou indo muito rápido? Estou indo bem? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos entrar à proposta propriamente dita, né, que é trabalhar o debate com um percurso de produção de sentido. Para fazer essa análise, como eu já falei anteriormente, eu utilizo a semiótica sincrética, desenvolvida por Floch, e quando ele desenvolveu essa teoria, né, ele trabalhou com a perspectiva de que os textos plásticos são tão significantes quanto os verbais. Ele considera nos textos visuais o fenômeno da significação através do semissimbolismo. Os elementos, né, apresentados nesses textos plásticos
apreendem suas significações por meio da articulação dos planos da expressão e do conteúdo, ou seja, há aí uma homologação entre o plano do conteúdo e o plano da expressão. O mesmo ocorre nos textos produzidos por meio de outras linguagens, como a sonora e os textos, como a sonora e os que são construídos a partir de vários códigos, como os sincréticos. Então, no debate televisionado, por exemplo, há, além do código verbal, o visual, o espacial, o sonoro e outros. E a sincresia é formada por essa multiplicidade de linguagens que compõe o todo o significado de sentido desse gênero textual. Por isso mesmo, eu optei por escolher, né, por trabalhar com a semiótica plástica, porque ela nos dá um aparato maior, segundo a proposta, né, que eu faço nesse trabalho. O estudo das semióticas sincréticas se desenvolveu a partir da semiótica do discurso. No plano do conteúdo, o texto é analisado segundo os níveis que compõem o percurso gerativo de sentido, o fundamental, o narrativo e o profundo. E no plano da expressão, deve-se considerar na análise as especificidades relacionadas às manifestações de cada tipo de texto. Em outras palavras, né, o que significaria